Se o Espírito Santo te trouxe para essa mensagem agora, não é acidente. Deus quer te mostrar algo que pode salvar sua vida espiritual antes que seja tarde demais. E antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu neste canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho. Por quê? Porque Deus tem palavras urgentes que podem ser exatamente o que você precisa para não naufragar espiritualmente. Cada mensagem aqui pode ser a diferença entre vida e morte espiritual. Então não perde. Inscreve-se agora, ativa as notificações e vamos juntos nessa jornada de volta para a intimidade com Deus. Existe uma epidemia silenciosa devastando a igreja moderna. Não é heresia doutrinária, não é pecado escandaloso. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Cristãos que perderam seu lugar secreto com Deus. Igrejas cheias de pessoas que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Crentes que cantam sobre intimidade, mas não a experimentam. Adoradores que levantam mãos no domingo, mas cujos joelhos não tocam o chão o resto da semana. E o mais assustador, a maioria nem percebe. Eles continuam na rotina religiosa, frequentam cultos, servem em ministérios, dizimam fielmente, postam versículos nas redes sociais, mas o quarto está vazio, a Bíblia está fechada, os joelhos estão rígidos, o lugar secreto foi abandonado e com ele foi embora o poder, a sensibilidade espiritual, a intimidade real, a alegria profunda. Apocalipse 2, versículo 4. Jesus fala para a igreja de Éfeso, uma igreja trabalhadora, doutrinariamente correta, que rejeitava falsos apóstolos. Uma igreja que qualquer pastor hoje consideraria modelo. Mas Jesus diz algo devastador. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste. Tempo passado. Já aconteceu. Você tinha, mas perdeu. E o que era esse primeiro amor? Era tempo com Jesus. Era a intimidade não contaminada por ativismo. Era o lugar secreto onde tudo começou. E hoje vou te mostrar 5 sinais inegáveis de que você perdeu seu lugar secreto com Deus. E antes que você pense que isso não é contigo, presta atenção, porque esses sinais são tão sutis que você pode estar morrendo espiritualmente e ainda achando que está tudo bem. Leonard Ravenhill dizia: a maior tragédia não é o cristão que cai escandalosamente. É o cristão que esfria gradualmente e nem percebe. O primeiro sinal de que você perdeu seu lugar secreto é este. Você perdeu sensibilidade à voz de Deus. Tem um tempo atrás, você ouvia Deus claramente. Você tinha impressões do Espírito Santo. Você discernia sua voz no meio do barulho do mundo. Mas agora, silêncio, confusão. Você ora e parece que está falando sozinho. Você lê a Bíblia e as palavras não saltam do papel. Você vai ao culto e não sente nada. A adoração não te toca. A pregação não te convence. Você está anestesiado espiritualmente. João 10, versículo 27. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvem. Presente contínuo. Elas vivem ouvindo, mas quando você abandona o lugar secreto, a frequência muda. Não é que Deus parou de falar, é que você parou de sintonizar, é que você está com tanto ruído externo que não consegue mais discernir o sussurro do Espírito. 1 Reis 19 nos mostra Elias no monte, e Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto. Não estava no fogo, estava na voz mansa e delicada, no sussurro quase imperceptível. E para ouvir sussurro, você precisa estar perto, precisa estar em silêncio, precisa estar atento. E é exatamente isso que o lugar secreto proporciona. Mas quando você abandona, você perde a capacidade de ouvir. E sabe o que acontece quando você não ouve mais a Deus? Você começa a tomar decisões sem direção divina. Você escolhe baseado em lógica humana, em emoção, em pressão externa. E depois se pergunta por que tudo deu errado.
porque aquele relacionamento destruiu sua vida, porque aquele negócio faliu, porque aquela escolha te levou para o buraco. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas você só reconhece Deus quando você está conectado, e conexão vem do lugar secreto. O segundo sinal é ainda mais devastador. Você perdeu o poder espiritual. Sua oração não tem mais autoridade. Tentações que você vencia facilmente agora te dominam. Vícios que estavam quebrados voltaram com força. Pensamentos que você rejeitava agora te consomem. Você tenta orar por doentes e nada acontece. Você tenta expulsar demônios e eles riem de você. Você tenta testemunhar e suas palavras não têm peso. Por quê? Porque você perdeu a fonte do poder, o lugar secreto. Atos 4, versículo 13. Quando os líderes religiosos viram Pedro e João, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Estiveram com Jesus. Essa era a fonte do poder. Não conhecimento teológico, não técnicas de pregação, não habilidades naturais, intimidade, tempo na presença, lugar secreto. E quando você abandona isso, o poder vai embora. Juízes 16. Sansão, o homem mais forte do mundo, unção sobrenatural, 1000 filisteus mortos com uma queixada de jumento. Portões de cidade arrancados, leão despedaçado com as mãos. Mas ele brincou com o pecado, negligenciou a consagração. E quando os filisteus vieram, versículo 20, então disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Ele não sabia. Essa é a parte mais trágica. Sansão pensava que ainda tinha poder, mas Deus já tinha saído. E ele só percebeu quando os filisteus o dominaram. Quando arrancaram seus olhos, quando o acorrentaram como escravo. Quantos cristãos hoje estão exatamente assim, pensando que têm poder, pensando que estão bem, mas Deus já se retirou. A presença já foi embora, e eles vão continuar na ilusão até que uma crise exponha a realidade. Não há mais poder, não há mais unção, não há mais Deus operando. Por quê? Porque abandonaram o lugar secreto. Se esses dois primeiros sinais já tocaram seu coração, escreve, estou reconhecendo nos comentários. Deus está te acordando. Não ignore essa voz. Responde agora enquanto há tempo. O terceiro sinal é sutil, mas devastador. Você substituiu intimidade por ativismo. Sua agenda está cheia de coisas para Deus, mas não tem tempo com Deus. Você está em 3 ministérios, participa de 2 células, é líder de louvor, ensaia terça e quinta, reunião de obreiros sábado, culto domingo manhã e noite. Segunda tem evangelismo, quarta tem escola bíblica. E quando alguém pergunta sobre seu tempo devocional, você fica sem resposta. Porque entre fazer a obra de Deus, você esqueceu do Deus da obra. Lucas 10, versículos 38 a 42. Marta e Maria. Marta agitava-se de um lado para outro servindo. Boa coisa, nobre para Jesus. Mas ela estava tão ocupada servindo que perdeu a oportunidade de estar com ele. Maria escolheu a boa parte. Sentar aos pés de Jesus, ouvir, absorver, estar presente. E Jesus disse que isso não lhe seria tirado. Por quê? Porque relacionamento é mais importante que atividade. Intimidade vale mais que serviço. E aqui está o engano mortal. Você acha que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo à própria necessidade de aprovação. Você precisa ser visto, precisa ser reconhecido, precisa sentir que é útil. Então você se enche de atividades e chama isso de dedicação, mas Deus chama de fuga, fuga da intimidade real. Porque no lugar secreto não tem plateia, não tem aplausos, é só você e Deus, despido de máscaras, exposto em fraquezas, e isso assusta. Então você prefere o palco, prefere o serviço visível e chama de espiritualidade.
Mateus 6, versículo 1. Jesus adverte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. Serdes vistos. Esse é o motivo oculto. E quando o motivo está errado, o ativismo vira substituto barato da intimidade. Você está ocupado, mas está vazio. Está servindo, mas está seco. Está fazendo muito, mas está morrendo por dentro. O quarto sinal vai expor muita gente. Você perdeu a alegria verdadeira. Não estou falando de felicidade circunstancial. Estou falando daquela alegria profunda, inabalável, que Neemias 8:10 chama de a alegria do Senhor é a vossa força. Aquela alegria que não depende de circunstâncias, que transborda mesmo na adversidade, que faz você cantar na prisão como Paulo e Silas, que te sustenta no vale. Você tinha isso, mas perdeu. Agora você está vivendo de hype emocional, de adrenalina de culto, de agito de louvor. Você precisa de música alta, luzes fortes, clima intenso para sentir alguma coisa. E quando o culto acaba, a alegria acaba também. Segunda de manhã você está deprimido, ansioso, vazio, porque o que você chamou de alegria era só emoção manufaturada. Não era o fruto do Espírito, era estímulo externo. Salmo 51, versículo 12. Davi, depois de pecar com Batseba, clama: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele havia perdido, não a salvação, mas a alegria da salvação. E ele sabia que essa alegria só voltaria com uma coisa: restauração da intimidade. Voltar para o lugar secreto, voltar para a presença. E é exatamente o que você precisa. João 15, versículo 11. Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O gozo de Jesus, não fabricado, não superficial, genuíno, completo. E como você recebe isso? Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer, habitar, morar, lugar secreto, intimidade constante, é a única fonte de alegria verdadeira. E o quinto sinal, talvez o mais assustador de todos: você não sente mais falta da presença de Deus. Antes, quando você passava um dia sem orar, ficava inquieto. Quando não lia a Bíblia, sentia falta. Quando não estava em comunhão, seu espírito gritava. Você passa semanas sem tempo real com Deus e não sente absolutamente nada. Sua consciência está cauterizada. Seu espírito está morto. Você está espiritualmente anestesiado. Efésios 4, versículo 19, fala de pessoas que, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Insensíveis. Perderam a capacidade de sentir, de discernir, de se incomodar com o pecado, de ter fome de Deus. E isso é o sinal mais perigoso de todos. Porque quando você não sente mais falta de Deus, você está clinicamente morto espiritualmente. Seu corpo pode estar andando, sua boca pode estar cantando, mas seu espírito está num caixão. Apocalipse 3, versículo 1. Igreja de Sardes. Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nome de que vive, reputação, aparência. Mas a realidade, morto. Cadáver espiritual dentro de um corpo religioso. E a causa? Versículo 2. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As obras existiam, mas não tinham vida, porque não vinham da intimidade, não brotavam do lugar secreto. Quantos desses 5 sinais você reconheceu na sua vida? Seja brutalmente honesto e escreve o número nos comentários. 1, 3, todos os 5. Deus está esperando tua honestidade para começar a restauração. Mas agora vem a parte mais importante desta mensagem. Porque não adianta diagnosticar o problema sem apresentar a solução. E a solução não é complicada. Não é um programa de 12 passos. Não é um curso de discipulado. É algo que você pode fazer agora, hoje, neste momento. Voltar
arrepender-se e restaurar o lugar secreto. Apocalipse 3, versículo 19. Jesus continua falando: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Essa é a palavra-chave. Arrependimento genuíno não é só sentir remorso. É mudar de direção, é tomar decisões concretas, é restaurar o que foi abandonado. E no caso do lugar secreto, significa voltar para o quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e não sair enquanto Deus não te tocar. Oséias 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Vinde, tornemos. Ação, decisão. Deus está esperando. Ele não vai correr atrás de você, ele não vai forçar, mas ele promete que se você voltar, ele sara. Se você retornar, ele restaura. Se você buscar, ele te levanta. E aqui estão passos práticos para você restaurar seu lugar secreto hoje. Primeiro, confesse honestamente sua negligência. Não justifique, não dê desculpas, não coloque culpa em agenda lotada, em cansaço, em circunstâncias. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa e recebe perdão. Segundo, cancele atividades desnecessárias. Você não está tão ocupado quanto pensa. Você está mal priorizado. Se você tem tempo para Netflix, você tem tempo para orar. Se você tem tempo para redes sociais, você tem tempo para a Bíblia. A questão não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então corta, elimina, diz não para coisas que não são essenciais e diz sim para o essencial, intimidade com Deus. Terceiro, estabeleça um horário sagrado e um lugar consagrado. Marca na agenda. Trata como compromisso inegociável, como consulta médica que você não desmarca, e escolhe um lugar físico, um canto do quarto, o closet, o quintal. Não importa onde, mas que seja seu ponto de encontro diário com Deus. Quarto, comece pequeno, mas seja consistente. Se você não orava há meses, não tenta começar com 2 horas. Começa com 15 minutos, mas todos os dias, sem falhar. Porque Deus honra consistência mais que intensidade esporádica. Ele prefere 15 minutos todos os dias que 3 horas uma vez por mês. Quinto, jejue estrategicamente. Marcos 9, versículo 29. Jesus explica que algumas coisas não saem senão por meio de oração e jejum. Se você está preso em frieza espiritual, jejum quebra resistências. Jejum afia sua sensibilidade. Jejum acelera sua restauração. Então separa um dia por semana, ou 3 dias seguidos por mês, e busca a Deus intensamente. Sexto, preste contas a alguém. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Encontra um irmão maduro, um mentor espiritual, e diz: eu perdi meu lugar secreto, preciso de ajuda, vai me cobrar, vai orar por mim, vai me acompanhar nessa jornada de volta. Prestação de contas salva vidas espirituais. Sétimo, persevere mesmo nos dias secos. Vai ter manhãs que você não vai sentir nada. Dias que parece que Deus está distante. Momentos que a oração vai parecer mecânica. Não desiste. Lucas 18, 1. É necessário orar sempre e nunca esmorecer. Sempre. Nunca desmaiar. Porque a restauração não é instantânea. É processo, e processo exige perseverança. Billy Graham, depois de décadas de ministério, fez uma confissão chocante. Ele disse que no início estava tão ocupado pregando para multidões que quase perdeu seu lugar secreto. Até que Deus o confrontou. E ele teve que tomar decisões radicais, cancelar compromissos, diminuir a agenda, priorizar madrugadas com Deus. E ele testemunhou que foi a melhor decisão que já tomou, porque o que ele recebia no lugar secreto multiplicava o que ele dava no púlpito.
A intimidade abastecia o ministério. O secreto alimentava o público e ele alertava: você nunca pode dar o que você não tem. Se você não tem intimidade com Deus, você não pode levar outros à intimidade. Se você não experimenta a presença, você não pode apresentar a presença. Se seu lugar secreto está vazio, seu ministério está falso. Palavras duras, mas verdadeiras. Então, deixa eu te fazer a pergunta final antes de terminarmos. Você está pronto para pagar o preço da restauração? Porque vai custar sono. Você vai ter que acordar mais cedo, vai custar conforto, você vai ter que sair da zona acomodada, vai custar orgulho, você vai ter que admitir que falhou, vai custar tempo. Você vai ter que reorganizar prioridades, mas eu te garanto, vale cada segundo, cada lágrima, cada madrugada. Porque o que Deus te dá quando você retorna ao lugar secreto não tem preço. Salmo 27, versículo 4. Davi declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, a única coisa que realmente importa: habitar na presença. E Davi sabia que essa era a fonte de tudo, da sabedoria com que ele governou, do poder com que ele venceu gigantes, da adoração que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Tudo vinha do lugar secreto, da intimidade não negociável. E hoje, Deus está estendendo a mesma oportunidade para você. Não importa quanto tempo você perdeu, não importa quão frio ficou, não importa quantas vezes você tentou e falhou. Joel 2, versículo 25, tem uma promessa linda: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus pode restaurar, pode recuperar, pode devolver o que foi perdido, mas você precisa voltar, precisa retornar, precisa fazer do lugar secreto sua prioridade absoluta novamente. Então vamos orar juntos agora. E essa vai ser uma oração de restauração, de compromisso renovado, de aliança refeita. Onde quer que você esteja, coloca a tua mão no peito. Sente o batimento do teu coração e ora comigo com toda sinceridade. Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti quebrantado. Reconheço que abandonei o lugar secreto, perdi a intimidade, me afastei da Tua presença. Perdoa minha negligência, perdoa meu ativismo vazio, perdoa minha frieza espiritual. Hoje eu retorno, não com promessas vazias, mas com decisão firme. Eu reconstruo o altar, eu restauro o lugar secreto, eu volto para o primeiro amor, restitui-me a sensibilidade à tua voz, devolve-me o poder espiritual, restaura em mim a alegria da salvação, acende novamente o fogo que esfriou, e me usa, Senhor, como vaso quebrantado, mas restaurado, como filho pródigo que voltou para casa, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Céu registrou, anjos celebraram e demônios tremeram, porque você não é mais o mesmo. Você tomou a decisão de voltar e Deus já começou a obra de restauração na tua vida. Mas lembra, oração sem ação é ilusão. Então, antes de sair desse vídeo, toma 3 decisões práticas agora. Primeira, define hoje onde será teu lugar secreto. Escolhe o lugar, marca o horário. Segunda, cancela uma atividade não essencial esta semana para abrir espaço para Deus. Mostra que é sério. Terceira, comunica para alguém de confiança tua decisão de restaurar o lugar secreto e pede que te cobre. E uma última coisa crucial, compartilha essa mensagem urgentemente. Alguém na tua lista de contatos está morrendo espiritualmente e não sabe. Deus pode estar querendo usar você para acordar essa pessoa. Então compartilha agora e comenta aqui qual dos 5 sinais mais impactou teu coração. Quero saber. E se você ainda não se inscreveu neste canal, o que você está esperando? Clica agora no botão de inscrição, ativa o sininho das notificações. Por quê?
porque Deus tem muito mais mensagens urgentes que podem salvar tua vida espiritual. Não deixa passar. Cada vídeo aqui pode ser exatamente a palavra que Deus quer te dar. Então, inscreve-se agora e vamos juntos nessa jornada de avivamento pessoal. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te encontre no lugar secreto restaurado, que a intimidade perdida seja reconquistada e lembra, Deus está esperando você no lugar secreto. Ele nunca saiu, você é que precisa voltar e o momento é agora.